No centro da bandeira do Brasil, há um disco azul adornado com a Cruz do Sul e o lema nacional Ordem e Progresso. Essas palavras sinalizam as grandes aspirações de poder do Brasil, e considerando a extensão de seus depósitos minerais, maravilhas naturais como a Amazônia e aproximadamente metade da massa terrestre e da população da América do Sul, poucos negariam o potencial geopolítico do país. Porém, o Brasil não é para iniciantes, um fato ocultado por um simples olhar no mapa. A paisagem do país é difícil, irregular e inadequada para o desenvolvimento econômico. E apesar dos esporádicos esforços de industrialização, o Brasil continua vinculado a um modelo econômico extrativista. Talvez, ainda mais preocupante seja sua política interna fragmentada, que abre vias para interferência e subversão estrangeiras. Então, o que faz o Brasil funcionar? E por que essa suposta terra do futuro ainda está acorrentada ao seu passado? Próximo da África e equidistante da Europa e da América do Norte, a localização central do Brasil desempenhou um papel fundamental em sua posição geoeconômica global. Em 1494, a Espanha e Portugal dividiram suas reivindicações no Novo Mundo com o Tratado de Tordesilhas, concedendo a costa brasileira a Lisboa. No entanto, o potencial de desenvolvimento dessa terra não foi imediatamente óbvio. Sua costa montanhosa tinha beleza natural, mas a falta de planícies costeiras e a densa vegetação a tornavam um destino pouco convidativo para assentamento. Lisboa, assim, distribuiu concessões de terra a portugueses ricos na esperança de que eles arcariam com os imensos custos de desmatamento e construção de infraestruturas que poderiam escalar as escarpas costeiras até as planícies do interior. Mas na atividade empresarial, a natureza e a vida humana são baratas. O desenvolvimento que ocorreu foi formado em torno de economias de escala, especialmente culturas de dinheiro com uma alta relação de valor para peso, como o açúcar. A violência colonial e os patógenos europeus logo exterminaram os povos indígenas locais, o que levou os colonos a importar cerca de 6 milhões de africanos escravizados ao longo dos próximos 350 anos para compor a força de trabalho da plantação. O resultado natural foi uma sociedade oligárquica com uma grande subclasse afro-brasileira, que hoje representa metade da população do Brasil. A dependência das exportações monocultura também gerou poderosos lobbies de agronegócio, de tal forma que, após a independência, o governo federal tratou suas prioridades como as suas. O Brasil, assim, tornou-se ligado ao ciclo das commodities. Indústrias como a borracha amazônica e o café de São Paulo prosperariam apenas para entrar em colapso diante de uma desaceleração global. Pior ainda, a concentração geográfica dos lobbies cultivou o regionalismo, com diferentes indústrias disputando o patrocínio federal. No entanto, a quantidade tem uma qualidade própria, e o fato de o Brasil ter evitado a fragmentação que ocorreu na América Espanhola significou que ele se tornou um líder regional quase por padrão. O Brasil moderno domina o continente, fazendo fronteira com todos os estados da América do Sul, exceto Chile e Equador. E essas fronteiras são reforçadas por fortificações geográficas, incluindo a Amazônia ao norte, os Andes ao oeste e os pântanos do Pantanal ao sudoeste. O colapso dos mercados globais na década de 1930 induziu uma crise de pagamento, mas também enfraqueceu os lobbies do agronegócio, permitindo que o líder autocrático do Brasil, Getúlio Vargas, buscasse o desenvolvimento industrial baseado na substituição de importações. Suas prescrições de nacionalismo econômico incluíam subsídios domésticos, cotas de importação e tarifas para proteger as indústrias brasileiras da concorrência estrangeira. Embora essas políticas tenham estancado o fluxo de pagamentos, os preços mais altos ao consumidor provocaram inflação. As tentativas dos governos democráticos subsequentes de impor austeridade se mostraram impopulares e, na década de 1950, a estabilidade macroeconômica foi despriorizada em favor do desenvolvimento de infraestrutura, incluindo a construção de uma nova capital em Brasília. O plano teve sucesso em desenvolver o interior, mas a curto prazo aumentou a inflação e aumentou a dívida externa. Finalmente, porém, em 1964, a velha guarda política se opôs a essas políticas e conspirou com os militares e a Embaixada dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart, quando ele propôs aumento de impostos, nacionalizações e redistribuição de terras. A ditadura militar que se seguiu
implementou a austeridade, cortou as importações, expandiu as exportações e permitiu o capital estrangeiro. Embora a economia tenha estagnado por anos, na década de 1970, a industrialização liderada pelo Estado começou a dar frutos. No entanto, a industrialização também induziu a migração em massa de camponeses para os centros urbanos do leste, causando desemprego em massa. A resposta política, após o retorno da democracia em 1985, foi tratar a Amazônia como uma válvula de alívio econômico. No processo, um mosaico de floresta tropical do tamanho da Califórnia foi arrasado em 1970 e 2007. Mas isso não foi o fim. A descoberta do campo de petróleo, pré-sal, em 2006, reforçou a tensão entre ordem ecológica e progresso econômico. Como a maior descoberta de hidrocarbonetos no hemisfério ocidental nos últimos 30 anos, continha 8 bilhões de barris de petróleo recuperável, permitindo que o Brasil se tornasse um grande produtor de petróleo. Mas a descoberta também atraiu intrigas políticas indesejáveis. Em 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocou descontentamento em Washington quando fez da estatal Petrobras a principal operadora dos blocos de petróleo offshore e fez parceria com a empresa de petróleo chinesa Sinopec, enquanto deixava de lado as multinacionais americanas. As relações com a sucessora de Lula, Dilma Rousseff, azedaram ainda mais quando os vazamentos da NSA, em 2013, revelaram que Washington estava espionando o gabinete da presidência e a Petrobras. O destino dos blocos de petróleo foi, em última instância, determinado pela política interna fragmentada do Brasil. Em 2016, Rousseff foi destituída em um golpe congressual sob o pretexto de suposta corrupção e apropriação indevida do orçamento. Seu substituto, Michel Temer, anunciou imediatamente uma venda de ativos públicos para aumentar a receita, incluindo concessões para aeroportos, estradas, ferrovias e os blocos de petróleo offshore, principalmente para interesses estrangeiros, minando assim a soberania econômica do Brasil. Temer também reabriu a Amazônia para o desmatamento e, sob seu sucessor, Jair Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia acelerou mais uma vez. Desta vez, no entanto, gerou reação global, fazendo com que um acordo comercial entre a União Europeia e o bloco comercial do Mercosul fosse paralisado. Aproveitando suas credenciais ambientais, Lula conseguiu reunir legitimidade doméstica e internacional suficiente para vencer um segundo mandato como presidente, e seus recentes esforços diplomáticos sugerem que o Brasil pode estar pronto para um retorno geopolítico. Mais crucial é a relação do Brasil com a Argentina. Os dois anunciaram recentemente planos para desenvolver uma moeda comum. Fazer isso reduziria o efeito amortecedor da crônica escassez de dólares na Argentina no comércio bilateral, ao mesmo tempo que abriria o sistema fluvial do Rio de la Plata e sua geografia favorável ao comércio brasileiro. Se a moeda ganhar tração, outros países latino-americanos podem seguir o exemplo. O desafio ao dólar americano está de acordo com a política externa, independente de Lula, que prioriza a extensão global. Durante seu primeiro mandato, Lula se envolveu com o Irã, se opôs à guerra do Iraque e formou os BRICS com a Rússia, Índia, China e África do Sul. A China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil, com este último registrando um superávit comercial de 40 bilhões de dólares em 2021. O Brasil exporta matérias-primas para a China e depois importa bens acabados. Assim, continua preso ao ciclo das commodities. Para escapar desse ciclo de exportação, Brasília terá que desenvolver indústrias de maior valor agregado, ao mesmo tempo que mantém o controle de seus ativos vitais. Fazendo isso, permitirá que se torne o pilar central entre a América Latina e a China. Por enquanto, o principal trunfo do Brasil é a Amazônia, que contém metade das florestas tropicais restantes do mundo. Sua função de sumidouro de carbono é crucial para a mitigação da mudança climática. No entanto, preservar o ecossistema amazônico imporá tremendos custos ao Brasil e a sua economia baseada em exportações ainda mais complicada. O Brasil contribuiu apenas com 1% das emissões históricas de carbono, razão pela qual muitos acreditam que é injusto pedir que ele abdique do interesse econômico próprio para resgatar países ricos que desenvolveram suas economias queimando hidrocarbonetos. Portanto, há argumentos válidos de ambos os lados, mas como a gestão da Amazônia é um problema global, alguns legisladores propuseram um meio-termo na forma de reparações climáticas ou financiamento de projetos ecológicos. Independentemente do que for decidido, terá que acontecer mais cedo ou mais tarde. Assim, a geografia física áspera do Brasil dificultou seu desenvolvimento enquanto reforçava sua economia baseada em extração. Os consequentes bolsões de influência frustraram o desenvolvimento nacional, enquanto promoviam o regionalismo e abriam avenidas para interferência estrangeira. E ainda assim,
o Brasil ainda é o estado mais poderoso da América do Sul, com as credenciais diplomáticas para ser uma potência média globalmente respeitada no futuro. Mas essa crença tem sido verdadeira nos últimos 200 anos. O futuro se tornou o presente e o país ainda precisa cumprir suas ambições. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. E se você se interessa por assuntos como esse, é só assistir o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela.